Bom dia! Neste vídeo é apresentado a ferramenta desenvolvida em MATLAB para o treinamento de uma rede neural com estados de eco através do algoritmo de colônia de abelhas ABC. O código-fonte deste aplicativo, desta aplicação, pode ser encontrado neste endereço. Aí vamos na aba Files e temos o que? O código-fonte source.zip. Descarregamos esse arquivo, e obtemos o source.zip aqui. Descompactando isso, temos uma pasta source. Dentro dessa pasta temos o que? Temos os arquivos das funções da aplicação desenvolvida e temos o arquivo onde estão os dados do repositório de prognóstico, dados de treinamento, dados de teste e dados de vida útil remanescente real, que será comparada com o estimado. Abrimos o MATLAB, a versão em MATLAB que foi usada em 2012A. Esta ferramenta basicamente se divide em três módulos: a aquisição de dados, o treinamento e o prognóstico. Então, primeiro vamos a usar a aquisição de dados. Rodamos esta ferramenta, temos o que? O conjunto, temos os dados. Os dados são os dados do repositório. Temos 4 conjuntos, podemos escolher qualquer um deles. Escolhemos o conjunto 1, certo? Para cada conjunto de dados temos 3 tipos de gráficos: de tendência, histograma e estado de operação. Por exemplo, tendência. Na tendência, podemos graficar a tendência de vários motores, de uma faixa de motores. Certo? Por exemplo, selecionamos só o motor 5. Vamos selecionar o sensor número 7. Vemos que este sensor apresenta, na medida dele, a medição dele apresenta uma degradação ao passar do tempo. Tem sensores, por exemplo, como o sensor número 1, que não apresenta degradação. Então, este sensor, por exemplo, não é útil para prognóstico. Certo? Então, o outro tipo de gráfico é histograma. O histograma mostra a distribuição da vida útil remanescente desse conjunto de dados. Certo? E os estados de operação. Os estados de operação são a quantos estados de operação está submetido a esse conjunto de dados. Neste caso, é um conjunto, um modo de operação. Veamos o conjunto 2 para ver quantos modos de operação estava neste conjunto de dados número 2. Então, vemos os estados de operação aqui do conjunto número 2. Vemos que tem 6 modos de operação. Certo? 6 modos de operação. Então, nesses casos, é importante assumir a função dos modos de operação dentro do prognóstico, dentro do modelo de prognóstico. Certo? Então, basicamente, é isso que se usa aqui. O segundo módulo é o módulo de treinamento da rede. Executamos isso e obtemos o que? Temos 2 tipos de treinamento: treinamento da SN clássica e através do algoritmo ABC, cada um com os parâmetros dele. No primeiro caso, temos o que? O número de unidades do reservatório, o raio espectral, a escala e o deslocamento de entrada, a escala e o deslocamento de saída, e aqui executamos o treinamento. O treinamento é um processo um pouco demorado, vai depender muito dos parâmetros que forem escolhidos.
Depois do treinamento, né, os parâmetros, a topologia e os pesos, né, serão armazenados dentro desse arquivo aqui, smtreinada.mat. Então temos aqui, no primeiro gráfico, temos o quê? As 4 unidades do reservatório, a gráfica do comportamento dessas 4 unidades. Temos também o que? A sequência, né, de treinamento e a sequência desejada. Fazemos um zoom aqui para ver como está. De vermelho na sequência real e a sua sequência desejada. Vemos que a rede tenta acompanhar a sequência real, né? No algoritmo ADC, né, podemos mudar que parâmetros? O número de unidades internas do reservatório, o tamanho da colônia de abelhas, o máximo número de tentativas e o máximo número de iterações do algoritmo. Este algoritmo é um algoritmo demorado, né? O que esse algoritmo faz? Esse algoritmo faz o seguinte: ele estima, calcula os valores ótimos para esses parâmetros aqui, né, sem ser o número de unidades de reservatório, e treina a rede. Também, depois de treinar a rede, né, é armazenado dentro deste arquivo. Então, o terceiro módulo é o módulo de prognóstico. Executamos o módulo de prognóstico. O módulo de prognóstico carrega os dados que estão contidos dentro desse arquivo smtreinada.mat e mostra aqui com que rede a gente está trabalhando, quais foram os parâmetros que foi treinado a rede. Então, executamos o prognóstico, a rede, né? A etapa de teste da rede ECM, e fornece aqui, primeira gráfica, sequência de teste. Então aqui também podemos ver a sequência desejada de teste e a sequência estimada pela rede. Na gráfica 2 temos o que? Temos a vida útil remanescente real, né, de vermelho, e a estimada. E na terceira gráfica temos o que? O erro de predição, que basicamente é a vida útil remanescente estimada menos a real. A partir desses dados aqui, né, calculado que as métricas de prognóstico servem como parâmetros para fazer uma comparação quantitativa dos resultados deste algoritmo com outros algoritmos. Então, basicamente, essa ferramenta. Obrigado.